Será que deu certo? E aí, pessoal, deu certo? Eu sou meio Vilma Flintstone com essas coisas aqui. Alguém fala comigo? Oi? Só que eu não estou ouvindo ninguém. Ah, tá assistindo. Olá. Vocês estão me ouvindo bem? Assistindo. Sim, tudo certo. Ai, meu Deus, eu vou ficar falando sozinho, então. Olá, olá. A voz está chegando bem aí? Obrigado pelas boas-vindas. Estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Oi, gente. Oi, gente. Muito bem. Então eu estava na sala errada. Vocês têm que me ajudar, que eu sou Vilma Flintstone, tá? Se estiver fazendo alguma bobagem, vocês falam, grita, faz um sinalzinho para eu parar e poder olhar aqui. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar. Para quem eu não dei oi, né? E eu fiquei pensando assim, qual o assunto que eu poderia estar usando com vocês, né? E eu me lembrei de um versículo que eu tenho gravado aqui na minha aliança, né? Essa aqui é a aliança de casamento. Eu tenho, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa primeiro eu ver, né? Ah, tá aqui. Ops! Ah, lá vou eu inventar moda, né? Só um minutinho, pessoal. Onde ela caiu? Deixa eu tentar achar. Ixi, foi lá para debaixo do armário. Só um minutinho, pessoal. Voltei. Bom, vocês viram a minha aliança de casamento. Tem um versículo aqui gravado. Ops. Tem um versículo aqui gravado nela. Na verdade, esse versículo é gravado desde o noivado. Então, eu posso dizer que ele está gravado há 35 anos. E esse versículo, ele está lá em Ruth 1, capítulo 1, né? O 16, versículo 16 e o 17. E ele é muito conhecido, né? Onde tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. E ali é uma declaração de uma nora para uma sogra. Ah, mas pastora Mirth, aqui a gente está falando de casais, mas nós podemos trazer como um relacionamento, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender que lá havia um período de escassez muito grande, um período de fome. Era uma seca muito grande, muito extensa, que trouxe miséria às pessoas, né? Era um período de calamidade. E essa calamidade fez com que Noemi saísse, né, de sua terra para buscar oportunidades melhores. Não somente ela saiu, mas toda a família. E nessa tentativa, o que aconteceu? A calamidade parece até que aumentou, porque aí ela perdeu os filhos e acabou, resumindo a história, vocês conhecem, ficando com as noras. Uma foi embora, mas uma decidiu ficar, né? Aonde tu fores, irei eu, onde pousares, ali pousarei eu.
E a parte do versículo que sempre esteve no meu coração, porque eu ia me casar com um pastor, né? O Leandro já era pastor na ocasião, eu era só uma obreira, enfim, uma obreira meio multiuso, porque há 35 anos atrás não existia ainda, ou não era dado ainda tanto destaque ao ministério feminino, então eu sequer imaginava que aquilo que eu fazia ou ajudava pudesse ter alguma coisa relacionada à chamada ministerial. Eu achava que era normal. Mas algo que sempre me falou fundo é quando Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. E ela passou a adotar isso como realidade para ela, né? E a história de Ruth você conhece, não é o assunto aqui, a gente quer trazer para casais. E o que eu percebo ao longo aí desses anos é que alguns casais não têm o mesmo Deus. Me perdoe falar assim. Tem um episódio já lá no Novo Testamento sobre os filhos de Cefas. E é um episódio assim bem dramático, porque tinha um endemoniado, e aí esses filhos chegaram para esse endemoniado pensando que poderiam fazer a obra de Deus, que a obra de Deus era algo simples, talvez. E eles chegaram para aquele espírito mau e disseram: eu vos conjuro em nome de Cristo que Paulo prega. E simplesmente aquilo ali não deu certo, né? O resultado foi uma surra que eles levaram dos demônios. Mas o demônio fez questão de dizer: conheço Paulo, conheço Cristo, mas e vós? Quem sois? Então a gente não pode ter uma fé baseado no que o outro prega. Nós, que eu me refiro aqui no nosso bate-papo, nós esposas, nós temos que ter uma fé própria, uma fé em Cristo. O teu Cristo, marido, tem que ser o meu. O teu Deus tem que ser o meu. Eu tenho que ter ele também como Deus. E não apenas um protocolo, uma postura de esposa, porque assim se espera, né? Já tive a oportunidade de conversar com muitas esposas. Eu tenho muito tempo de igreja, gente, então não tente imaginar com quem foi, porque em 40 anos de igreja eu conheci gente à beça, né? Então eu já tive a oportunidade de conversar com muitas esposas em que a preocupação maior delas era como que o líder ia reagir com determinada postura que ela tivesse. Então, ela tinha uma preocupação muito grande em ser aprovada pela liderança, aprovada pela comunidade, aprovada, sei lá, porque afinal ela é esposa do pastor, tem que ser exemplo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí a gente volta para a colocação de Ruth. Ruth não era do povo de Deus, né? Mas ao conhecer a fé daquela sogra, ela chegou à conclusão de que ter aquela fé seria a melhor coisa para a vida dela, e foi. Então, nós esposos temos que entender que para um casamento dar certo, viver bem, e olha que vou fazer já 34 anos de casado, mais um ano de noivado, mais um ano de mocidade, de amizade em mocidade, né? Então, eu conheci o Leandro, conheci um ano e pouquinho. Eu brinquei uma vez na reunião de pastores, ele tinha uma namoradinha que queria ser Paquita. E nós conversávamos até sobre essa moça, até que eles terminaram lá, porque ela não queria Jesus, ela não queria ter o mesmo Deus, né? Como eu disse, ela queria ser Paquita, e foi lá cuidar da vida dela. Passou um tempinho mais, a nossa amizade aumentou, se tornou um carinho maior, e assim foi indo. A gente não precisa relatar o resultado, porque o resultado está aqui, né? 34 anos já vai fazer de casamento, 2 filhas, 2 netas.
E a pessoa tem que entender que para um casamento dar certo, e principalmente um casamento onde alguém, nesse casamento sendo sacerdote do Deus Altíssimo, porque às vezes pode ser a pastora, né? O outro, a outra metade, precisa ter o mesmo Deus. O teu Deus será o meu Deus. Então eu vou receber esse Deus, receber essa fé, e ela vai passar a ser minha. Ela vai estar no meu coração. Meu comportamento será moldado de acordo com essa fé e não de acordo com a aprovação de alguém ou para ser aprovado por alguém. Quando você fica muito preocupado com a aprovação, a sua autoestima vai lá para baixo. Você nunca consegue agradar todo mundo. Às vezes você não consegue agradar nem a você mesmo, né? Você, às vezes, tem dificuldade de se perdoar, e aí eu posso estar falando com o casal, não só com a esposa, né? Se tem um trem que é difícil para pastor, é ele se perdoar. E todas as colocações que eu vou fazer aqui são dentro do maior respeito, tá? Eu não me considero nem um pouco melhor que ninguém. Mas voltando aqui, vamos dizer, o segredo, né, para que a convivência conjugal no pastorado, dentro do ministério, parte desse princípio. Nós temos que ter o mesmo Deus. Nós temos que pousar onde um pousar, o outro tem que pousar. Tem que haver uma comunhão. Está lá em Amós 3, andarão dois juntos se não houver acordo? Às vezes o coração está pousado, né, num propósito, e o coração do outro não. Então a gente precisa procurar aproximar, né, essa parte. Esse onde pousar, pousarei eu, não é apenas fisicamente, porque às vezes o casal está ali no mesmo leito, mas o coração não está pousando junto. Ele está ressentido, ou ele está competindo, ou ele está entristecido. Eu conversei esses dias com a esposa de um pastor, ela está passando por uma dificuldade, e ela está afastada fisicamente do marido por causa de pandemia, voo e etc. E ela estava muito triste, porque não conseguia voltar para casa. Aí o maridão, que é pastor, ligou: e aí, esposa, como é que você está? E ela começa a chorar, né? Saudade do marido, enfim. Esse marido vai dar aquela bronca marital, né? Toda habilidosa, né? Marido tem uma delicadeza, às vezes. Ah, você não confia em Deus. Para Deus tem um propósito para tudo. Começou a dar bronca nela. E ela, eu sei que Deus tem um propósito para tudo, mas isso não faz, isso não mudou o fato de eu estar triste, né? E a Bíblia fala o quê? Chorai com os que choram, né? Nós devemos ter sensibilidade com o limite do outro. Então, pousar é também isso. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Quando um estiver frio, o outro aquece. Quer dizer, às vezes o casal não está no mesmo nível espiritual. Isso é normal. Uma vez eu ouvi uma frase do missionário, vira e mexe eu repito essa frase, que eu acho ela sensacional. Espiritualidade não se adquire com a convivência, se adquire com isso aqui, ó, né? Com a convivência com a palavra, mas estar convivendo com alguém não significa que eu serei do mesmo patamar, do mesmo padrão. Então, o primeiro segredo seria esse, né, de termos o mesmo Deus. Os filhos de Cefas foram, de alguma forma ali, querer se envolver com a obra de Deus e achavam que podiam. Quando eu uso essa ilustração, às vezes a esposa está com uma dificuldade e ela quer usar a fé do marido. Não, meu marido pregou domingo, meu marido pregou tal coisa, ele disse tal mensagem, mas aquela fé é dele. Precisa que aquela fé seja sua.
E como é que vem a fé? A gente sempre repete, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Em um dos livros do Kenneth Hagin, se eu já não consigo guardar nome de pessoa, guardar nome de livro também é um negócio complicado. Até porque o Kenneth Hagin, ele escreve vários livros e às vezes ele relata o mesmo episódio nesses vários livros. Mas um desses episódios se referia à esposa dele. Ela tinha um problema sério de vesícula. E ele orava, ele entendia muito bem Isaías 53, ele entendia o texto de Lucas, que você determinar em meu nome, né? Ele entendia, ele sabia, ele foi fruto, né, de uma obra milagrosa. Ele tinha problema cardíaco, aquela história toda que você já deve conhecer. E ele orava pela Oreta, né, pela esposa, com relação ao problema de vesícula que ela tinha, que era grave. E para ela ser curada e nada, para ela ser curada e nada, para ela ser curada e nada. Até que teve uma hora que ele parou, vem cá. Em que você crê? A sua fé está onde? Você crê em quê? Não adianta você, maridão, querer que a sua esposa creia igual você crê. Ela até pode crer mais que em você em algumas coisas, mas em outras pode não crer da mesma forma, né? Então tem que pousar junto, né? Vem cá, deixa eu aquecer você, vem cá, deixa eu ajudar. E se não tem como ajudar também, como diz minha mãe, muito ajuda quem pouco atrapalha. Vamos orar. Ou, conversa com alguém. Né? Às vezes o maridão pode não ficar muito à vontade para falar de algum assunto. Tem a pastora tal, tem a irmã tal. Procura conversar. Né? E assim, de alguma forma, cooperar para que a fé venha ao ouvido daquela esposa. E o Hagin, ele fez essa pergunta: esposa, você crê em quê, afinal de contas? Maridão, eu creio que eu posso fazer a cirurgia e não sentir nada. Não adiantaria, ele ia orar 500 anos e ela não ia ficar curada. A fé dela não ia até lá. Ela era ímpia? Não. Ela era uma fracassada? Não. A única coisa é que a fé não ia até lá. Por algum motivo, não sei qual. Ele também não perguntou qual e tal. Ele simplesmente fez o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou orar concordando com aquilo que você crê. E ele fez uma oração sincera. Fez oração por ela, para que a cirurgia que ela tivesse que fazer, era uma cirurgia na vesícula, para que essa cirurgia fosse bem sucedida e então desse tudo certo, né? E aí foi feita a oração, ela foi para a cirurgia. O que aconteceu? A cirurgia foi bem sucedida. Foi tão bem sucedida que ela não sentia dor nenhuma. Eu estou imaginando, pela idade deles, que essa cirurgia deve ter ocorrido num tempo onde ainda não existia a laparoscopia. Sabe o que é? Aquela que você faz 3 furinhos assim e é por faquinhas, né? Você não abre a pessoa. E antigamente se fazia uma cirurgia abrindo a pessoa, e quando você abre o abdômen, principalmente na vertical, é uma dor insuportável, é um negócio horroroso. E aí o médico chegava para a dona Oreta e perguntava para ela: dona Oreta, como é que a senhora está hoje? Estou bem, doutor, estou muito bem. A senhora está sentindo alguma dor? Nenhuma. Esse foi o milagre dela. Ela não sentia dor nenhuma. E o médico não se conformava por ela, tendo sido submetida àquele tipo de cirurgia, não está sentindo dor nenhuma. E aí ele até dava analgésico, morfina, o que seja, por desencargo de consciência, porque ele não acreditava que ela não estivesse sentindo dor. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter uma fé própria também para vencer as dificuldades da vida, porque senão você sobrecarrega o outro, né?
vira um jugo desigual. Então, ó, já percebemos duas coisas aí, né? Com a Ruth, teu Deus será o meu Deus, onde pousares, pousarei eu. Vamos abrir lá, né? Eu falei da Ruth, mas eu não abri. Estou aqui falando dela o tempo todo. Ô, Jesus. Para eu ler direitinho para você, eu estava falando com o pastor Valmir que eu sou meio contadora de história, tá? Então, se vocês quiserem mandar aí alguma perguntinha, a gente tenta falar, tá? Já disse que eu sou meio Vilma Flintstone aqui com essas coisas, mas se vocês quiserem aqui, ops, virei a câmera. Vocês estão vendo a minha cozinha. Achei. Tô dizendo que eu sou meio Vilma Flintstone. Deixa eu achar aqui a Ruth. O texto, ele diz assim, pessoal. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Então, onde você se estabelecer, vamos tentar, né? Se estabelecer na mesma coisa, no mesmo propósito. Qual é o propósito maior? Servir a Deus. Se o servir a Deus vai ser ambos no altar, um no altar, outro no louvor, um no altar, outro na escolinha, um no altar, outro no banco, não importa. Essa definição quem dá é o próprio Deus, né? Mas o propósito, você tem que ter afinidade com a obra de Deus. Aonde fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. E me faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Seu casamento é uma missão que você vai levar até o túmulo. Com defeitos, com qualidades, é assim que tem que ser. Esse é o propósito, né? Infelizmente, em algumas famílias surgem circunstâncias, mas não é nem o caso aqui do assunto. Mas a Bíblia sabe que Deus julga o mundo com justiça. Ele olha cada caso ali. Não é que ele quebra galho aqui e ali, ele é justo. E ele sabe que às vezes você já veio para ele com uma situação, ou no meio do caminho o coração de alguém mudou, né? Também. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas o propósito básico é esse. Meu casamento é uma missão que eu tenho e eu tenho que levar até o túmulo. E ela falou que não seja outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Então eu tenho que ter Deus, mesmo Deus. Eu tenho que ter fé própria, não usar a fé que o marido fala lá na igreja. Às vezes o maridão lá está inspirado para uma operação de maravilha especial. Então aquela inspiração veio para aquele momento. Às vezes você vai querer repetir e não acontece, porque era uma inspiração para aquela ocasião. E aí você tenta repetir, não acontece, você se frustra, aí você começa a achar que Deus não quer e tal. E às vezes não é isso, foi uma ação especial. Isso varia até de igreja para igreja. Determinada estratégia funciona muito bem numa região, e aí você quer levar a mesma estratégia para outra região e não vira. Aí é só o Altíssimo para dirigir, né? Eu nunca dirigi igreja, mas já participei de muitas. E já aprendi que cada lugar é um lugar. Mas voltando aqui, ainda dentro da compreensão onde pousares, pousarei eu, que é essa ideia de, eu posso até não entender, mas vamos lá. Posso até não ajudar, mas atrapalhar também não quero, né? É você pousar junto, ficar ali naquele mesmo propósito, colaborando dentro daquilo que você consegue.
E isso também vale para o pastor, viu, pastor? Porque às vezes a esposa passa por dificuldades onde ela precisa de um pastor. Marido ela já tem, né? Esse maridão que você aí está do ladinho dela, já está lá. Mas ela precisa do pastor mesmo, ela precisa ser apacentada. E já tive, né, a tristeza de ver alguns sendo extremamente rigorosos com suas esposas, cobrando, né, uma qualidade espiritual, uma grandeza de entendimento. E a pessoa precisava ser pastoreada, precisava ter ali alguém lavando o pé, dando uma água fresca, né, aquecendo. Então, o marido também precisa ter essa compreensão. Mas outra coisa que é importante para o casamento chegar longe, né, dentro ainda dessa perspectiva de ter o mesmo Deus, mesmo povo, mesmo propósito, pousar no mesmo lugar, ter a mesma finalidade, ter a mesma afinidade, né? A gente tem que ter afinidade com a obra de Deus, saber que somos servos. Uma coisa que Jesus fala é: casa dividida contra si mesma não subsiste. Então não pode haver competição no casal. Deus é Deus de paz, né? Às vezes é melhor a gente silenciar mesmo. Trazendo aí um pouco para o texto sobre submissão, e as esposas aí que estiverem me ouvindo não se aborreçam, não foi eu que escrevi essa passagem, mas depois que eu aprendi como ver essa passagem, acho muito legal. A carta de Pedro, né, primeira carta, ele fala para as esposas lá no capítulo 3, vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos. Então, vamos começar que a submissão da mulher é ao próprio marido, não é aos homens. Tem gente que acha que mulher, por ser mulher, tem que ser submissa aos homens, por serem homens. Não. A submissão é um vínculo aí da esposa para com o marido, porque Deus organizou assim. Quando é que a mulher é submissa a outro homem? Quando é um chefe, uma autoridade. Aí ela está debaixo de uma autoridade. Aí, obviamente, não por ser mulher, mas por causa da palavra de Deus, a gente atende à autoridade. Mas a submissão é um item importante no relacionamento conjugal. E a submissão, depois que eu aprendi essa frase, eu achei muito legal. É estar dentro de uma missão. Não é estar abaixo, é estar dentro. E, como exemplo disso, a gente pode pegar o próprio Senhor Jesus. Ele foi a pessoa mais submissa, a ponto de morrer. A obediência de Jesus foi tão grande que a Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua glória, né? Ele se fez como um de nós, e ele foi muito submisso. A submissão dele fez ele suar sangue, gente. Tem uma passagem que fala, você ainda não resistiu até o sangue, né? Jesus, ele resistiu até o sangue, ele suou sangue para obedecer a Deus. A ordem de Deus era muito difícil. A solicitação de Deus era muito difícil. Porém, ele se colocou dentro da missão para nos salvar. E depois, o que aconteceu com ele? Ele foi honrado, né? Ele foi exaltado. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Então as esposas precisam entender o seguinte: isso é importante para o casamento funcionar. A esposa precisa ser submissa ao seu próprio marido, né? Mas tem uma garantia, tem uma promessa. Ser submissa ao marido não é que Deus criou lá um marido esquisito, e aí ele faz umas coisas esquisitas, e aí ele pede umas coisas esquisitas, e você tem que ser igual um pé de alface. Não. Diz assim o texto: vós mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos,
para que, olha o detalhe, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Não precisa ficar discutindo, jogar o rolo de pastel na cabeça. Não. O assunto é com o Altíssimo e Deus sabe tratar. Além de saber tratar com a humanidade, ele sabe falar com o seu sacerdote. Amém? Você que está aí, entendeu? Então, vale a pena adotar no seu dia a dia a lógica de Deus. Se você é insubmissa, quer resolver as coisas ao seu jeito e ao seu modo, Deus vai falar assim, então vai. Então resolve você. Meu método é esse. E aí, quando você aceita a submissão, estar dentro da missão, Deus toma o seu lugar na questão. E a Bíblia fala que todo joelho se dobra. E se dobra. Pode ter certeza que se dobra. Voltando aqui, nessa mesma carta, não é que Deus só quer coisa da esposa, não. Aí ele chega lá para o maridão e ele fala assim, ô marido, é o seguinte, você também, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Não é assim, eu mando, você obedece e pronto. Isso não é entendimento. Isso é empurrar a goela abaixo. Né? Às vezes precisa, mas o ideal perfeito de Deus é esse, é o entendimento. Quando minhas filhas eram pequenas, eu falava com elas assim, a democracia aqui em casa funciona, mas quando ela falha, a ditadura canta tranquilamente. Eu sou filha de militar, então eu fazia essa ilustração. Tem hora que você tem que, não, quem fala sou eu. Mas Deus ele fala assim, ó maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra, né? Como vaso mais frágil, porque vocês são herdeiros da mesma graça. Não é porque você é o cabeça que você é melhor. Lembre-se que quem mais é dado, mais é cobrado. Pois é, se você não habita com ela com entendimento, sabe o que acontece? Sua oração fica interrompida. Já pensou, rapaz, um pastor com a oração interrompida por desentendimento doméstico? Chega a ser engraçado, se não fosse trágico. Né? Então, tem aí a maneira de Deus conduzir a família. E quando a gente vai entendendo essas coisas, o casamento fica perfeito? Não. Doce ilusão nossa. Nós somos seres humanos. Nós somos imperfeitos. Mas temos elementos ali de buscar ajuda em Deus. Amém? Nosso coração precisa ser aperfeiçoado. E ao longo dos anos, a gente vai sendo aperfeiçoado. Também por causa da experiência, da vida, da fé. Na vida a gente tem perdas, tem ganhos, tem altos, tem baixos. O apóstolo Paulo fala isso, né? Tudo sou provado, sei ter abundância, sei ter falta. Mas o principal que eu queria falar era isso. Que nós temos que ter o mesmo Deus. Pousar no mesmo lugar, ter a mesma fé. Fé própria. Não é fé por imitação. Não é porque o marido fala, eu falo igual. Não é porque o marido faz, eu faço igual ou vice-versa. Nós temos que ter uma fé em Jesus. E aí, pessoal, vamos trazer para os nossos dias. Estamos passando por uma fase onde os dias são maus. Né? Temos vivido os dias maus. E além de maus, se já não bastasse serem maus, eles são imprevisíveis. Nunca. Eu tenho 45 anos de igreja. Falo 45 anos de igreja porque eu acompanho o trabalho do missionário desde que eu tinha 10 anos. Todo mundo já sabe disso. Né? Desde a época da cruzada do Caminho Eterno, que foi o primeiro ministério dele. Nesses 45 anos eu nunca vi nada parecido com o que está se tendo agora. E nessa dificuldade toda, a gente não sabe muito mesmo o que fazer. É aquela história lá do salmista. Elevo meus olhos para o monte,
De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. São momentos muito difíceis, dolorosos, momentos de escassez, momentos de perdas. Eu fiz aniversário agora, dia 24 de maio, e eu não quis postar nada no Facebook, falei até aqui em casa, o Leandro fez na semana anterior, dia 16, e eu fiz domingo, dia 24. Meu genro, Gabriel, vai fazer agora dia 31. Maio aqui em casa é mês de aniversário. Meu irmão mais novo fez dia 2, mas eu não quis postar, meu coração estava, eu não vou dizer de luto, mas quase isso. Em carinho para com as pessoas que tiveram perdas. E perdas muito próximas de nós. E eu sinceramente fiquei constrangida de colocar alguma coisa no Facebook selecionado à festa. Jesus fala, né? A Bíblia fala que a gente deve se alegrar com os que se alegram, mas também a gente tem que lembrar de chorar com os que choram. Alguns tiveram dificuldades bastante grandes, outros ainda estão atravessando e eu não me senti à vontade de postar nada de aniversário, nada disso. Mas agradeci a Deus. Fiz aniversário, completei 55 anos de idade e todo dia eu acordo, Jesus, obrigado porque o Senhor me dá saúde. E não tive nada até o momento e assim vai ser em nome de Jesus. Eu tenho aqui os cuidados normais que todo mundo tem, mas o maior cuidado que a gente tem que ter aqui, ó, na nossa mente. Não nos deixar aterrorizar, né? E é um período, pessoal, muito, muito, muito importante que ambos tenham Deus como Deus, a palavra, fé própria, esteja os dois, o casal, marido e esposa, fortalecidos, porque a Bíblia diz que a hora que um tiver cansado, o outro vai e ajuda, quando um tiver com frio, o outro vai e aquece, e às vezes vira um revezamento, né? Então, é muito importante. Os dias são muito difíceis, a gente não tem previsão do que pode vir a acontecer daqui para frente, porque o mundo está mudando. Eu estava até esses dias conversando com o pastor Eber, vocês conhecem, né? Do programa Vejam Só. Eu falei, Eber, o que você acha desse momento que a gente está vivendo, desse cenário todo que a gente está vivendo? Aí falou, lembro de Apocalipse, os 4 cavalos, algo assim. Eu, como assim? O que você quer dizer com isso? O mundo está de joelhos. Houve uma peste, uma praga que tem trazido mortandade e o cenário todo, né, que a gente vê remete muito para Apocalipse. Lógico que não estou querendo aqui adivinhar, até porque Jesus falou que nem ele sabe quando voltará, mas há sinais da próxima vinda de Cristo. Então, essa fase é uma fase muito importante para todos estarem muito fortalecidos em Deus. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Nós sabemos alguns sinais que ele deixou, o evangelho tem que chegar até os confins da terra, né? Mas alguns acontecimentos surgirão até que Jesus volte e a gente tem que estar firme em Cristo Jesus. Então, eu acredito que essa fase toda vai fazer a gente repensar muita coisa. Qual a sua finalidade no ministério? Eu não digo nem finalidade, porque a sua finalidade é levar as almas, né, para o céu. Mas eu digo assim, como você vai conduzir o seu ministério daqui para frente, ou esposa? Quais são as suas expectativas? Você vai deixar, você vai passar a fazer o quê? Né? Você vai tomar qual postura de ânimo, de desespero? O que você, né? Como que você vai andar daqui para frente? Então a gente precisa agora, nesse momento aí,
olhar as coisas com mais atenção. Lembrar daquela recomendação da palavra de Deus, aquele que está limpo, limpe-se ainda. De novo dizendo, eu sei que eu estou falando com pastores, não estou aqui ensinando nada, mas é uma reflexão que eu venho fazendo comigo mesmo. Deu um temor, rapaz, a hora que eu estava conversando assim, que ele falou do Apocalipse, falei, Jesus, eu quero estar no grupo dos que vão ouvir, vinde benditos de meu Pai. É nesse grupo que eu quero estar, né? Então, vamos lá. Onde está limpo? Vamos limpar mais. Se está sujo, Jesus, misericórdia, eu quero limpar. Me limpa, me lava, né? Como o salmista orou, limpa-me, serei limpo. Né? Cria em mim um coração puro, um espírito reto. Se ele não existe ainda, o Senhor cria, o Senhor é o criador das coisas, né? E a gente precisa estar observando aqui para frente, ver a nossa caminhada com Deus, como é que ela anda, né? A gente está muito no automático. E eu me incluo nessa avaliação, viu, pessoal? Eu tenho refletido até sobre mim, né? Porque os sinais estão aí. Né? Os sinais estão aí. Eu ouço, eu gosto de política, eu não gosto de militância. Eu gosto de militância, não é comigo. Mas eu gosto de política, até porque foi o que guardou o meu coração nos anos 80. Primeira vez que eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E era o movimento de a favor das diretas. O país ainda estava no regime militar. E naquela época havia muito, mas muito movimento para atrair a juventude, né, para atrair a molecada para um viés assim contrário ao que era da ocasião, né? Que era o regime comunista. E meu coração foi guardado, porque naquela ocasião eu li o livro Torturado por Amor a Cristo, que hoje tem o vídeo, né, tem o DVD. E eu via que aquele sistema que o pessoal estava apresentando como a melhor coisa do mundo, não era a melhor coisa do mundo, coisa nenhuma, principalmente para o Evangelho. Assiste o DVD, você vai entender o que eu estou falando. Não é brincadeira. E nos dias atuais, pessoal, não é que a gente vê esse trem querendo voltar? Ah, pastora Mia, a senhora está vendo muito YouTube. Né? Toda no Nordeste, recentemente, coisa de 1 ou 2 semanas, Nordeste, Brasil, 2020. Um determinado, não sei se foi prefeito ou se foi o governador, acho que no Maranhão, ele quis proibir isso que nós estamos fazendo. Só que no caso dele, ele expressou a proibição a padres. Ele queria proibir padres de realizarem missa online. Um trem, rapaz, que estava adormecido há não sei quantas décadas. Quer dizer, a gente achava, né? A gente achava. Estava adormecido há não sei quantas décadas. Eu vi a reportagem que derrubou o muro de Berlim, pensei, acabou o comunismo. Acabou nada, ele só mudou de roupagem. E é esse fantasma, essa coisinha que anda aí, por aí, né? Dizendo que é para o seu bem, né? Que é politicamente correto, não sei o quê, não sei o quê. Como eu disse, eu não gosto de militância, mas a gente tem que observar para onde que o mundo está indo, porque o evangelho pode ser prejudicado. Graças a Deus, as portas do inferno não prevalecem contra o reino de Deus. Deus fez o muro de Berlim cair, não vai fazer cair esse trem? Claro que vai. Mas a gente precisa ser sóbrio e vigilante, né? Nós temos que ser prudentes, temos que ser simples com a pomba, mas prudentes como a serpente. Quando eu ouvi isso, falei, gente, se o camarada resolve fazer isso, resolve proibir um padre de fazer missa online, ele vai proibir os pastores, vai proibir os rabinos, vai proibir todo mundo. Oh, parece que eu voltei no tempo, assim. Caramba! Parece que eu li de novo o livro Torturado por Amor a Cristo.
tem uma lei, se eu não me engano, ela já foi aprovada, não tenho muita certeza, mas eu acho que foi, onde os deputados federais deram autoridade ao síndico de proibir reuniões em lugares comuns e dentro da sua casa. E você faz reunião na sua casa, né? Sua esposa, seus filhos, um familiar, um amigo, você não fala de Jesus ali? Até isso estão querendo fazer. Impedir, né, entre aspas, impedir a aglomeração. Imagina, você não pode agora mais reunir a sua família para fazer um louvor. Teve um lugar aí na Bahia que o prefeito proibiu o uso de som alto. Uso de som alto. Porque na mente dele, som alto é igual festa. Festa é igual aglomeração. Então não pode ter som alto. E aí como se fosse o nosso guarda municipal daqui, né? O guarda municipal de lá, não sei o nome que tem, ele se achou no direito de entrar na casa de um rapaz que estava ouvindo uma música dentro de um... Ele estava sozinho na sala, com o som ligado. O policial lá, que não era policial, era guarda municipal, entrou na casa e não é que o trem, ele destruiu o aparelho da pessoa aos chutes. Então a gente tem que estar muito fortalecido em Deus, a gente tem que estar muito atento em Deus, a gente tem que estar muito firme em Deus, porque os dias são maus. E não é só vírus, não. É essas coisas. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. É nisso que eu creio. Eu já vivi tempos difíceis, mas os que estão vindo estão, além de difíceis, estão estranhos, né? E eu sei que Deus é poderoso para desfazer toda a obra do inferno. A gente não pode estar assim distraído, né? Tem hora que a gente tem que chegar ali, ô Jesus, eu já me peguei fazendo essa oração. Jesus, segura essa nação, porque parece que tem hora que o negócio vai esticando assim de um jeito que para alguém querer fazer uma bobagem, virar uma guerra civil, está repreendido. E a Bíblia fala, né, que a gente deve orar pela paz da nossa cidade, porque a paz da nossa cidade é a nossa. Né? Nós queremos que a igreja prospere em nome de Jesus, e eu creio nisso. Deus é Deus de paz, Ele é o nosso general, Ele é o que está na batalha com a gente, nos fez chegar até aqui e continuará com a gente. Mas mais que nunca, o casal precisa estar com o mesmo Deus, pousando no mesmo lugar, com a mesma fé, dentro da mesma missão. A submissão é para todos, inclusive Jesus foi o exemplo. Todos com a mesma missão e com o coração voltado para Ele. Amém, irmãos? Olha, eu não sei se consegui esclarecer aí, perdoe de eu ter me estendido, mas eu vou ficando por aqui. Eu acho que já falei bastante. E se alguém quiser depois mandar perguntas ali no próprio grupo, eu vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Deixa a gente fazer uma oração. Pai querido, obrigada pelo convite que o pastor Newton me fez. Obrigado por esse período que nós ficamos aqui conversando sobre a sua palavra. Que esse texto de Ruth possa ser uma lâmpada para os pés de algum casamento estremecido. Não estremecido porque são maus, não, mas pelo próprio desgaste da situação difícil. Ruth, Noemi estavam atravessando tempos de calamidade, fome, morte, andarilhos, sem casa, sem lugar para ir. Mas uma fez um pacto com a outra. O teu Deus vai ser o meu Deus. Que o Senhor venha a ser o Deus desse casal. Que a tua palavra venha a ser a lâmpada deles. Que cada um ocupe o seu papel. A esposa dentro da missão, o marido como sacerdote. E se a esposa for a pastora, que ela também seja fortalecida. Que cada pastor e pastora dessa região
sejam fortalecidos com o que está em Provérbios. Se eu não me engano é o 24, ou é o 2, ou é o 3. Com sabedoria, com inteligência e com conhecimento. Dê a eles, Pai. Dê a todos dessa região essa sabedoria, essa inspiração do que fazer em dias tão difíceis e diferentes. Que o Senhor dê a eles a inteligência, o modo de fazer. Quantos estão agora ministrando via online? Dê a inteligência para usar a tecnologia, para serem expert nesses equipamentos, nessas ferramentas, para que o trabalho seja cada vez melhor, mais rápido, mais eficaz. E dê, ó Deus, conhecimento. O conhecer é o que traz a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, essa é a minha oração para esse casal que está aí do outro lado. É a minha oração por mim, pelo Leandro. É a minha oração pelos meus genros, o Wesley e o Gabriel, das filhas, Alessandra e Bianca. Porque todos nós, ó Deus, fazemos parte desse ministério. Eu incluo nessa oração o missionário Soares, Dona Madalena, que há tantos anos juntos, há tantos anos envolvidos com a tua obra, dedicam a própria vida. Deus, eu incluo nessa oração as famílias de cada um. As famílias, tanto do missionário, pastor Jaime de Amorim, pastor Rogério Postigo. Eu não vou lembrar o nome de todos, meu Deus, mas do pastor Daniel, do Espírito Santo, pastor Lauro, da Bahia, pastora Juliana, em Goiás, pastor Michael, pastor Vitor, lá no Sul, pastor Antônio Carlos, Santa Catarina, pastor Fernando, lá no Paraná, todos eles, pastor Dair, no Ceará, o Ceará que passa por tanta dificuldade, Jesus. Pastor Guilherme, Recife, pastor Sadano, Amazonas. Visita, Jesus, a irmã Ívina. As esposas desses estaduais, de cada regional, de cada pastor, pastora local, de cada comunidade e de cada live. Deus querido, nós oramos por tempos de paz nessa nação, onde o Evangelho possa continuar livre, sem censura, sem patrulhas, para que o teu Evangelho chegue a todos os lugares desse país e a gente possa ver o resultado da declaração que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus, visita as autoridades lá no Distrito Federal, que às vezes o negócio ali fica fervendo. Deus, quebra todos os poderes do inferno que estão ali numa cidade chamada Vale do Amanhecer, que é uma cidade dedicada à bruxaria. Mas maior é o Senhor que está conosco do que o que está lá e o que está no mundo. Deus, eu oro, eu peço, ajuda-nos, enche-nos da tua graça, lava-nos e fortaleça-nos em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados e amadas. Obrigado. Fico por aqui e que Deus abençoe, tá bom? Fica com Deus.